Eduardo pergunta a Pedro como entrar em contato com Jaime porque ele traficava drogas para Modesto. Pedro diz que tem um número e que Jaime vendeu drogas para Ernesto, que o permitiu incriminar Helena por vício. Além disso, diz que Ernesto é o pai adotivo do seu filho. Eduardo acha isso interessante e conta a Pedro sobre Inês e como toda a situação parece muito estranha. O oficial Chaves liga para Inês para dizer que eles têm o endereço da antiga enfermeira de Isabel. Ela anota a informação. Horácio e Mônica entram no escritório e Inês diz que acabou de receber novas informações que podem ser muito úteis. Pedro oferece ajuda a Eduardo e diz que Jaime deixou um número dos Estados Unidos, mas nunca conseguiram falar com ele. Gina pergunta a Esther se ela acha que algum dia Pedro vai perdoá-la. Esther é sincera e responde que é muito difícil, porque ele está muito decepcionado. Gina alega que tudo o que fez foi porque o ama mais do que sua própria vida. Para Esther, o que ela sente não é amor, e sim uma obsessão. Helena chega em casa. Olga se despede dizendo que precisa cuidar de sua irmã. Ernesto está de olho. Helena lamenta, mas entende. Samuel está no trabalho com hematomas no rosto e Gabriela pergunta o que aconteceu. Ele conta que o marido de Rosa apareceu. Gabriela se irrita. Samuel diz que Rosa salvou sua vida. Gabriela não se impressiona. Nicolas vai para a escola e conversa com Liliana. Ele conta a ela o que aconteceu e que voltou a ser amigo de seu pai biológico, porque na verdade ele não o abandonou. Inês procura pela enfermeira misteriosa e encontra sua filha. A enfermeira faleceu. Inês explica por que ela está ali e pergunta sobre o tempo em que a mãe dela trabalhou para Isabel. A filha diz que Ernesto nunca a conheceu porque morava em outro país. Quem a contratou foi um empregado chamado Miguel em 1993. 3 anos depois, deixou de trabalhar para Isabel porque ela foi internada em uma casa de repouso. A mulher pergunta por quê. Inês responde que ela está envolvida em uma auditoria. A filha diz que a mãe recebeu pensão até falecer, há 2 anos. Inês agradece. Irene fica irritada porque ela foi mandada para casa. Ela reclama por ser tratada como uma peça de mobília por Ernesto e Helena. Também não entende porque Ernesto insiste em ficar com Helena. Gabriela estranha e pergunta se ela está apaixonada por Ernesto. Irene se ofende. Como Gabriela pode pensar uma coisa dessas? Ele é o marido da irmã delas, por favor. Gabriela diz que não se pode mandar no coração e que Irene conheceu Ernesto antes de Helena. Irene se levanta e grita que isso é uma estupidez. Gabriela então pergunta por que Irene nunca teve um relacionamento todo esse tempo. Irene alega que tem Adolfo e pede que Gabriela não siga com isso porque está a deixando com um humor ainda pior. Por telefone, Pedro pergunta a Helena se ela sabia que a polícia estava investigando Ernesto. Ela responde que sabe que estão fazendo uma auditoria na empresa. Pedro diz que tudo começou com perguntas sobre Jaime e Eduardo suspeita que Ernesto fez alguma trapaça para ficar com a fortuna de sua mãe. Helena reconhece que Ernesto deve ser um especialista em fraude. Pedro conta que ele drogava sua mãe assim como fez com ela. Helena está chocada e informa que ele retirou a ordem de restrição. Nicolas foi para a escola. Inês e Eduardo conversam sobre o que ela descobriu. Eduardo conclui que a enfermeira estava sendo paga para ficar calada. Miguel voltou do Canadá se passando por Ernesto.
Eduardo liga imediatamente para Horácio para dizer que tem informações importantes e que contará pessoalmente. Eles marcam na casa de Horácio à noite com Helena presente. Domingo tem problemas ao tentar apertar uma porca em um eixo. Mano termina o trabalho e Domingo diz que está com falta de ar. Samuel descobre que não pode fazer o exame e terá que cursar a matéria novamente. Domingo vai para casa e Esther o lembra que neste domingo ele vai completar 60 anos e ela quer comemorar. Ele não vai pensar na dieta nesse dia. Ela pega o telefone para ligar para Pedro. Ele sente a visão embaçada, mas não diz nada. Nelson manda uma mensagem para Andréia. Andréia diz para Irene que não gosta que Helena tenha ficado sozinha com Ernesto. Irene argumenta que não há nada a fazer, ela está farta e vai para o quarto. Andréia conta a Gabriela que Nelson mandou uma mensagem, ele quer vê-la. Gabriela diz que conhece a filha dele e admite que ela e Samuel haviam arquitetado o encontro. Andréia fica chocada. Gabriela explica que Nelson ficou sabendo mais tarde e aceitou porque se encantou com ela. Andréia quer saber porque ela fala que a filha dele não vale nada. Gabriela conta que Gina é esposa de Pedro. Andréia recorda que Nelson havia confidenciado que o filho que Gina espera não é de Pedro, então sai da sala. Alma entra para dizer a Gabriela que Samuel está lá para vê-la. Samuel diz a Gabriela que por ter falhado no exame não vai se formar. Agora ele não tem futuro, não tem nada a oferecer a ela e eles devem terminar seu relacionamento. Gabriela se irrita pela forma com que ele resolve seus problemas e o manda embora. Andréia fala ao telefone com Pilar e conta sobre o drama familiar de Nelson. Se Pedro soubesse que o bebê de Gina não é dele, não haveria impedimentos para que ele e Helena ficassem juntos. Mas ela não quer que sua filha acabe com um mecânico. Pilar a aconselha a se calar. Andréia não entende a mania que suas filhas têm de se apaixonarem por pessoas que não são da classe delas. A glicose de Domingo continua alta. Mano diz que ele deve ir ao médico, mas Domingo garante que sabe como controlar aplicando mais insulina. Bernardina diz a Isabel que sua antiga enfermeira mandou lembranças. Isabel a chama de cínica porque só queria lhe tirar dinheiro. Bernardina diz que pensava que ela e seu filho se davam bem com a enfermeira. Isabel conta que seu filho nem a conhece porque jamais regressou do Canadá. Ela já não quer tomar remédios e tem uma crise nervosa. A irmã tenta acalmá-la. Samuel conta à família que reprovou em uma matéria e por isso perdeu a bolsa. Esther e Domingo ficam muito chateados. Pedro tenta controlá-los. Pedro se oferece para ajudar Samuel para que siga seus estudos. Samuel agradece, mas quer resolver seus problemas sozinho. Domingo diz que ele é imaturo por não aceitar ajuda e ele também pode pagar uma parte da mensalidade. Samuel se aborrece e diz que não quer que eles resolvam seus problemas. Domingo não passa bem. Pedro o acompanha até o quarto. A madre Regina liga para Ernesto. Ela diz que sua mãe está tendo outra crise e deseja vê-lo. O médico não pode vir naquela noite. Ernesto mente que está fora da cidade. Ao encerrar a ligação, diz a si mesmo que se Isabel morresse seria um problema a menos. Pedro vai ao quarto de Samuel para conversar sobre como encontrar uma solução. Ele está disposto a emprestar dinheiro e o encoraja. Na manhã seguinte, Domingo está pronto para o trabalho. Samuel está mais calmo e fala com seus pais, dizendo que foi infantil e o pior que pode acontecer é perder um ano. Domingo está feliz por ele não ter desistido.
Samuel continua sendo um orgulho para eles e confia no filho. Samuel o abraça. Eduardo e Inês chegam à casa de Horácio. Helena sabe que já havia conhecido Inês antes. Eduardo explica que agora ela é uma excelente investigadora e Inês explica suas descobertas. Eduardo revela que Ernesto não é quem diz ser. Helena chocada. Você quer dizer que Ernesto não é Ernesto? Eduardo responde que, na verdade, ela se casou com Miguel Hernandes, que se apropriou da identidade de Ernesto Ribas. Eduardo diz que eles podem confirmar as suspeitas com um teste de DNA e pergunta a Helena se ela pode ajudar coletando amostras de cabelo de Ernesto. Ela concorda. Eduardo atende uma ligação e conta que Ernesto tentou subornar um de seus auditores disfarçados. Helena tem dúvidas sobre com quem ela está casada. Eduardo explica que Miguel Hernandes é um delinquente. Provado isso, anula-se seu casamento e quaisquer negócios com Horácio. Eles podem apresentar queixa, mas o ideal seria que Dona Isabel o fizesse. Gabriela tenta ajudar Samuel com a retomada dos estudos para que ele não perca o ano, mas ele recusa. Gabriela diz que ele é orgulhoso e pergunta sobre a relação deles. Samuel continua pensando igual. Tudo bem, tenha um bom dia, diz Gabriela. Irene liga para Ernesto. Ele não sabe se pode encontrá-la. Está muito preocupado com a perda de milhões, porque o pai dela insiste na auditoria. Gabriela para no meio do caminho para ouvir. Irene diz que não pode viver sem ele. Ernesto diz para ela ir para o hotel e ele a verá mais tarde. Helena conta a Pedro sobre o roubo da identidade. Sobre Nicolas, ela ainda não sabe como ficará, porque eles precisam manter esse segredo por enquanto. Inês liga para a irmã Bernardina e pede fios de cabelo da senhora Isabel. Helena volta para casa, pega os fios de cabelo da escova de Ernesto e percebe que foi uma idiota. Ela fala com Eduardo por telefone e sai.